Bom, vamos lá então. Conceito de direita e esquerda. De onde surgiu esse conceito? Lá na Revolução Francesa, em 1789, o Estado francês era dominado, controlado por uma oligarquia. Oligarquia quer dizer aquela galera dona da terra, né? E eles não tinham uma política voltada para o conjunto da sociedade, né? Para gerar emprego, renda, acesso à comida. Gente, que a comida é a base, né? Aí, então, o que aconteceu? Existia, então, a oligarquia, que era os proprietários de terras, existia a burguesia e o clero. Não vou entrar aqui em aula de Revolução Francesa, não, pelo amor de Deus, só vou falar de onde surgiu o conceito. Aí, houve um confronto de interesses, de grupos, do primeiro, segundo e terceiro estado, né? O primeiro estado era o clero, você tinha aí uma base de 50 mil pessoas que não pagavam imposto. Você tinha a nobreza, que era uma faixa aí de 450 mil pessoas que não pagavam imposto. E vivia sustentado pelo Estado. E existia o terceiro estado, que era a burguesia, que era rica, inclusive, mas não tinha... pagava muito imposto. Não tinha certa mordomia. Só quem era rico que tinha, mas a pequena burguesia não. E o povo? De uma população de 25 milhões na França, você vai ter aí 24 milhões e 500 mil pessoas que eram do terceiro estado. E que se sacrificavam. Pagavam imposto, trabalhavam, chegavam a deixar 80% do trabalho, do produto do seu trabalho, como imposto. Em suma, fizeram a revolução, tomaram o poder dos Bourbons lá, né? E aí, então, foram fazer um novo Estado francês e tal, que foi a Revolução Francesa, que explodiu com a tomada da Bastilha. Beleza. Aí, o terceiro Estado, você vai ter a burguesia e o povo. O povo... Que se chama baixa burguesia, né? Não, o povo entra na pequena burguesia também. Aí entenda a alta burguesia e a baixa burguesia e a pequena burguesia e a população, os camponeses, os operários. Beleza, tomaram o poder, né, lá do Luís XVI, guilhotinaram o Luís XVI e foram para o Estado. Bom, agora o Estado é nosso, o terceiro Estado do poder. Só que, na hora que a burguesia chegou lá, a burguesia não quis abrir espaço para a sociedade como um todo. Primeiro, não deu direito de voto para os camponeses. Não deu direito de voto para as mulheres. Não deu direito de organização sindical para os trabalhadores operários. Não distribuiu terra. Não fez nada. Então, para o terceiro estado, para a parte mais pobre, eles não tiveram benefício nenhum. E aí, como eles não tiveram benefício, houve um racha dentro do terceiro estado quando eles tomaram o poder. Aí surgiram dois grupos que iam se confrontar a partir da Revolução Francesa, da era da Assembleia Nacional Constituinte. Eles começaram a lutar. É igual eu falo, o Estado é uma instituição de poder que representa o conjunto da sociedade. É lá que você tem que brigar. Não é aqui fora brigando com os amigos, batendo boca no bar. É lá no Estado. Quem te representa? Representa os seus interesses? Porque se o cara... Você é um trabalhador. Você é sei lá, você é um afro-brasileiro. Você vai apoiar um cara que tem um discurso racista? Você tem uma orientação sexual tal. Você vai defender um cara que é homofóbico? Você é mulher. Você vai apoiar um cara que inferioriza a mulher na sociedade? Então, lá na Revolução Francesa, o que aconteceu? A galera que era do grupo lá dos camponeses, operários e tal, eles foram para o enfrentamento dentro do Estado. E lá dentro do Estado surgiram dois grupos. O grupo dos girondinos e dos jacobinos. O girondino é da região sudeste da França, que é a Gironda, que é a região mais industrializada. Ou seja, só tinha burguês, empresário, rico. E você tem a galera jacobina, que é de uma congregação religiosa católica chamada jacobina. E alguns pequenos burgueses também. E eles falaram assim, gente, pera lá. Agora nós tomamos o poder, mas cadê o benefício para a nossa sociedade, nossa população mais pobre aqui? Aí... Deixa eu só te cortando. Fala. Trazendo para os nossos dias atuais. Os girondinos e jacobinos. Isso. Os burgueses altos, a alta burguesia, nos nossos dias atuais seriam quais hoje? É uma pergunta complicada.
Desculpa que é minha... Porque eu sei que o do lado de cá, eu vou falar, os trabalhadores, né? Não, eu vou falar, sabe por que eu vou falar? Porque a Revolução Francesa... De lá para cá teve muita diferença. Não, isso não. A Revolução Francesa, ela acontece hoje, aqui no Brasil. Acontece hoje no Brasil? Não adianta a gente querer se esconder, não, sabe por quê? É luta de classe, irmão. É interesse. O interesse meu é isso aqui. O interesse deles é deles. E, como dizia o Frei Beto, o Estado é igual feijão, só amolece na pressão. Se você não faz pressão no Estado, ele vai continua na banho-maria então, ali. Quem é hoje os girondinos? O agronegócio. Você acha que o agronegócio está preocupado que ele vai vender a picanha cara aqui no Brasil? Ele quer exportar. Que é um direito dele, inclusive. Mas ele não está preocupado em vender carne mais barata para a sociedade. Ponto. Você tem bancários. Banqueiros. Banqueiros. Bancário é o funcionário. Né? Sindicato dos bancários, desculpa. Os banqueiros. O banqueiro está preocupado não se o juro está alto. Ele quer ganhar dinheiro, irmão. Você tem grupos, por exemplo, empresariais, que, óbvio, vão apoiar qualquer tipo de lei que reduza salário, que tire direito do trabalhador. Sim. Ah, porque eu não posso pagar. Mas você pega o lucro do Bradesco, 3 bilhões, porra. Você pega o lucro da Petrobras... 47. Bilhões. Não pode pagar um salário melhor, gente? Pelo amor de Deus. Vale do Rio Doce, 121 bilhões. 121 bilhões Vale do Rio Doce. Ah, não, tem que tirar o direito trabalhista do cara e tal. Então está definido quem são os... A Revolução Francesa... A Revolução Francesa, ela estava lá no passado histórico, mas ela está presente hoje. Aliás, nada mudou na história. A história, ela sempre permaneceu, né? Continua lá, vamos lá nos girondinos. Aí tá, voltando, os girondinos. Aí quando entraram para defender os interesses de grupos, os jacobinos falaram assim, olha, eu defendo o trabalhador, eu defendo a mulher. Inclusive, eu até anotei o nome, que eu sou fã, a Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, ela é francesa. Ela participou do contexto da Revolução Francesa. Quando fizeram a Revolução Francesa lá, teve lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mais tarde, com a Assembleia Constituinte. Ela falou, vem cá, cadê a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã? Só tinha Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela falou, e a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã? Sabe o que fizeram com ela? Na França? Ela foi guilhotinada, filho. Imaginei. Ela foi guilhotinada por Robespierre, que era representante da comunidade mais fraca. Então os jacobinos levantaram a bandeira, eu quero direito de terra, direito de voto, direito das mulheres, direitos, para essa camada mais excluída. Só que na Assembleia Nacional Constituinte, e depois na Convenção, que foi de 1792 a 95, a galera que defendia essas pessoas mais exploradas, humilhadas, inferiorizadas, eles ficavam à esquerda da reunião. Esquerda na reunião. E a galera girondina ficava na direita. Aí o pessoal falava assim, o pessoal da direita e o pessoal da esquerda. Nasceu lá, na Revolução Francesa. Só que... Foca em mim. Que chique, gente. Vocês sabiam disso? Que se no passado tivesse quem defendesse os trabalhadores estivesse do lado direito, ia ser o contrário. Ia ser o contrário. Entendeu? Agora que eu quero chegar no ponto que está aqui, meu coração e na minha mente. Esquerda não necessariamente é comunista. Não necessariamente é socialista. Embora o socialismo é de esquerda. Porque você pode Aí você travou meu cérebro aqui. Vamos lá. Então, no contexto da Revolução Francesa, conceitualmente falando, no início, o que é ser esquerda? É defender a igualdade entre as pessoas, é defender o trabalhador, que é explorado pela própria burguesia e pelos nobres, é criar condições para que essas pessoas possam emergir socialmente. Esse é o conceito básico que nasceu na Revolução Francesa. E quais eram as bandeiras de lutas na época?
A bandeira de luta na época era o quê? O camponês precisava de terra para plantar, para produzir, porque não tinha emprego para todo mundo. Fala, Belo Mate. Não tinha emprego para todo mundo. Não tinha emprego nas fábricas. E quando tinha também, o trabalhador recebia muito mal. Ele não dava mal para sustentar a família dele. Então, o que o pessoal dos jacobinos falaram? Vamos criar uma condição mais... Né? Mais humana, né? Humana. Não é nem ideológica, de esquerda, direita, comunista, nada. Humana. Para o cara poder dar comida para os filhos deles. E se você pegar os indicadores sociais da França naquela época, uma família de 7 pessoas passava o dia comendo um pão. Tá doido? Caramba. O índice de desnutrição lá era altíssimo. A ponto de as mulheres que trabalhavam com peixe, elas foram a Versalhes, exigir que o Luís XVI viesse morar em Paris, e elas foram lá, e elas eram peixeiras, elas andavam com faca. Quando elas viram um cara vindo a cavalo, elas tiraram o cavaleiro do animal, mataram o cavalo e comeram o cavalo cru. Caramba. Pra você ter uma ideia de índice de fome que estava na França na época. Então chegou um momento que os jacobinos falaram assim, olha, vamos defender. Então por isso defender ele pobre. Mas lembrando, gente, olha, naquele momento da Revolução Francesa, quais eram as bandeiras de luta? Terra para plantar, comida na mesa, direito de voto. O essencial. A esquerda era isso aí, naquela época. Vamos defender isso aqui. Só que, como a gente estava conversando mais cedo, os problemas evoluíram, né, de lá para cá. E como a esquerda sempre teve um apego a essas populações essas pautas, essas bandeiras de luta mais direcionadas aos inferiorizados, aos humilhados, aos mais pobres. Mas socialista, mas que nem existia socialismo na época. Ainda não. Nem existia. Nem então, existia. tipo, hoje se pronuncia isso, né? As pautas mais... Não, hoje tá mas sendo... antigamente nem se pronunciava isso, era pautas Não. mais à la esquerda, poderia dizer isso, talvez. A palavra socialismo não existia, né? Não Existia porque vem do social, né? Uhum. Mas, assim, não se tinha bandeira socialista. Eu vou chegar lá, daqui a pouco. Então, ficou assim. Isso na Revolução Francesa, viu, pessoal? Lá os empresários industriais e não a oligarquia, eles defendiam os interesses deles. Eles eram os girondinos e eles se sentavam à direita. Então, por isso falavam, na época, o partido da direita defende os empresários, dono de terra, dono de fábrica. Terra não, dono de fábrica. Dono de terra era a oligarquia, que tinha tomado um chega para lá da própria burguesia. Gente, é tudo luta, briga por interesse de grupo. Sabe? Então a burguesia deu um chega para lá na oligarquia, deu chega para lá no clero e usou o povo para tomar o poder e depois deu chega para lá no povo. Ei, vocês não. Já precisava de vocês, não Vocês precisa vão mais. querer dividir terra? Não. Vocês querem legislação trabalhista? Não. Querem participar do voto? Vocês são maioria. Vocês são 20 milhões de pessoas num universo de 25 milhões. Vocês são maioria, vocês vão ganhar. Então, exclui essa galera aqui. Vocês não. Aí os jacobinos levantaram essa bandeira. Então o conceito de esquerda e direita nasceu ali. Agora, de lá para cá, é fato que o mundo mudou, né? Na década de... Quando Marx escreveu o livro, nós já estávamos, o livro Manifesto do Partido Comunista, nós já estávamos em outro momento histórico. Já tinha empresário, já tinha burguesia, já tinha indústria. A indústria já tinha gerado suas sequelas para a sociedade, né? Principalmente para quem era o operário. Aí o Marx fez o que os jacobinos fizeram no passado. O Marx foi lá e levantou a bandeira em defesa dos operários, com o livro O Capital e o Manifesto. Com foco nos trabalhadores das fábricas. Das fábricas. Que já vem pós a Revolução Industrial, né? O Marx, ele radicalizou. Ele falou assim, acabou esse mimimi aí, não tem como mais a gente ficar discutindo aqui desigualdade sem ir para o enfrentamento. Por isso que Marx é muito odiado pelo empresariado mundial e pela oligarquia. Que Marx falava o seguinte, olha, nós somos maioria, operários do mundo univos. Vamos tomar a fábrica, cara. Vamos quebrar tudo. Vamos tomar terra. Vamos dividir. Então, Marx não é muito querido, não. Uhum. Pela comunidade empresarial, pela comunidade oligárquica, né, que concentra a terra. Mas Marx, além de tudo, ele é um filósofo.
ele que teorizou essa questão da desigualdade social, da luta de classe, do materialismo histórico, da tese, antítese e síntese. Marx falou de uma sociedade ideal, igualitária, e ele pregou um caminho. Então, Foi o Marx pregou o comunismo. comunismo. Mas ele falava assim, antes do comunismo a gente tem que passar pelo socialismo. Só que quando você discute o conceito de socialismo, a gente tem que voltar lá no conceito etimológico da palavra. Etimológico, que é o conceito denotativo, que é aquele real. É o que é. Conotativo é um conceito que você atribui a um determinado conceito, né? O denotativo vem do dicionário. É aquele real. Então, o que o Marx pregou? Marx pregou o seguinte, olha, a gente quer chegar a uma sociedade igualitária. A gente quer chegar a uma sociedade em que não haja exploradores nem explorados. Em que não haja pobreza, não haja fome, não haja nada. Tá, todo mundo quer isso, né? O problema é como chegar nessa sociedade. Como?